Olá, gente, tudo bem? Me chamo James, estou passando aqui no canal da Fran para deixar uma palavra de Deus para o seu coração e para os seus amigos. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal da Fran, se inscreve, ativa o sininho, não esquece de deixar o seu like e compartilha esse vídeo. Temos certeza que Deus vai falar ao coração de alguém. Compartilhe com seus amigos, tá bom? A palavra de hoje se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, que diz: No princípio, criou Deus o céu e a terra. Diferentemente de um entendimento que é passado para nós desde quando nós adentramos na escola, de que a terra foi criada através de um Big Bang, nós que servimos a Deus e que lemos a sua palavra, vemos que o início de todas as coisas se inicia com o próprio Deus liberando uma palavra que criasse céu e terra. Só que o que chama a nossa atenção é que no início de todas as coisas, diz o versículo 2 que a terra ela era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz de dia, e chamou as trevas de noite. Aí vem o primeiro dia, consecutivamente o segundo, terceiro, quarto, quinto. No sexto dia Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Mas é interessante que no decorrer desses 5 dias, Deus começa a desenvolver a partir do segundo dia as coisas que são feitas tanto em cima como embaixo. No segundo dia ainda, Deus diz para que houvesse separação entre as águas e águas. E aí, o que chama a nossa atenção é que agora haverá 2 firmamentos. Um firmamento de cima, uma expansão de cima e uma expansão de baixo. A expansão de baixo Deus chama de mar, de águas, e a expansão de cima Deus chama de céu. Só que é interessante que depois, no terceiro, quarto, quinto dia, no sexto dia, o texto sempre vai nos dizer que e viu Deus que era bom aquilo que ele fazia e aquilo que ele trabalhava, ele via que era bom. Só que quando chegamos no segundo dia, o texto não chega a dizer que Deus disse e viu Deus que era bom. Por quê? Porque aqui havia uma separação entre a expansão de cima e a expansão de baixo. Isso mostra, queridos, que Deus ele não tem prazer em separar, mas às vezes é necessário. Se você for parar para pensar, Deus cria os animais que estão sobre a relva, sobre a terra, e os animais que estão sobre a expansão de cima. Isso mostra que a expansão de cima ela tem um propósito. A expansão de baixo tem outro propósito. Aqui Deus ele separa a expansão de cima da expansão de baixo, mas nenhuma delas deixa de ter propósito. E o que nós precisamos entender é que às vezes Deus ele vai separar algumas coisas de nós, mas é simplesmente para que nós possamos manter um propósito e não perder este propósito, para que o nome dele seja glorificado. Por isso, eu já preciso te dizer através de uma palavra de Deus: se Deus separar algumas coisas ao meu e ao seu respeito, fique tranquilo, porque Deus está estabelecendo um propósito para que nós possamos glorificar ao nome de Deus, tá bom? Guarda essa palavra. Só que é interessante que o texto que nós estamos lendo aqui, ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso mostra que Deus ele é criador, queridos. Sim, Deus ele é criador. É tão verdade que o Senhor ele cria até mesmo com aqueles que são rebeldes contra ele. Eu me lembro de Moisés, que ele olha para Coré, Datã e Abirão, e ele disse para esses 3 homens que estavam fazendo uma rebelião no meio de Israel: olha, se o Senhor não me chamou, vocês vão morrer de morte natural. Mas se o Senhor me chamou, eis que o Senhor fará alguma coisa nova para vocês morrerem. Se a terra não se abrir e alguma coisa nova não se manifestar, então o Senhor não me chamou. Perceba, queridos, que Deus ele é criador na morte daqueles que são rebeldes contra ele, mas Deus também é criador a respeito daqueles que obedecem à sua palavra.
Lembra de Moisés, quando ele estava de frente do grande mar vermelho juntamente com toda Israel, em Êxodo capítulo 14? No versículo de número 14, o Senhor disse: "Por que tu clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marchem." O que chama a nossa atenção é que o Senhor, ele pelejaria por Israel. Mas olha só, entenda uma coisa: o Senhor vai criar uma coisa nova de abrir o mar diante de nós. Mas é necessário uma ação nossa. Como? O Senhor disse a Moisés: "Moisés, diga ao povo que marchem." Toda vez que eu já ouvi essa palavra, eu entendia que essa marcha aqui era como de um soldado num exército, num pelotão. Mas não tem a ver com isso. Essa marcha aqui, o Senhor estava dizendo para Israel: é necessário desarmar a barraca que vocês já armaram diante de Piairote e Bigdol. Isso significa que muitas vezes o Senhor, ele quer criar ao nosso respeito, mas nós precisamos tomar uma atitude. Querido, se você está diante de um grande mar, é necessário com que você venha tomar uma atitude. Clame ao Senhor, ele vai lhe dar a resposta certa. O que chama a nossa atenção é que o Senhor também é criador quando chama um homem. Lembra de Moisés ainda no capítulo 3 do Êxodo? Moisés, ele é chamado pelo Senhor quando ele chega até ao Monte Horebe. Só que quando ele chega no Monte Horebe, ele vê uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Só que chama a nossa atenção é que nesse lugar, o que é mais comum e normal acontecer é a sarça pegar fogo, mas ela se consumir. Só que agora tem uma coisa nova acontecendo que chama a atenção de Moisés ao ponto dele dizer: "Eu vou me virar para ver esta tão grande visão." E quando ele se vira, o Senhor chama ele, mostrando que o Senhor também faz uma coisa nova ao chamar o homem, queridos. O que chama a nossa atenção ainda é que Deus é tão criador, que ele criou uma situação, ele criou uma estratégia para trazer o homem para perto dele novamente. Como? Trazendo o seu filho até a terra e morrendo por nós, morte de cruz, mas nos resgatando das garras de Satanás. Por isso, queridos, fique com essa palavra. O Senhor, ele pode criar alguma coisa ao meu e ao seu respeito, mas se Deus fosse criar, aqui está uma palavra de reflexão, se Deus fosse criar ao meu respeito e ao seu respeito, o que Deus iria criar? Ele iria criar uma coisa nova porque somos rebeldes, ou ele iria criar uma coisa nova por nós obedecermos a sua palavra e nós confiarmos nele? Amém? Que Deus em Cristo lhes abençoe, que vocês sejam abençoados. Dá uma moral, abençoe a vida da Fran e o Senhor abençoe a vida de vocês. Amém? Deus abençoe.